A outra regra que a gente pode usar para fazer a adição de vetores é a regra do paralelogramo. Como é que a gente procede, então, para obter o vetor resultante a partir da regra do paralelogramo? A gente vai fazer desse jeito. A gente coloca um dos vetores, em seguida a gente coloca o outro vetor. Observe que aqui, diferente da regra do polígono, a gente não colocou o vetor B onde terminava o vetor A. A gente colocou o vetor B exatamente onde começa o vetor A. A gente está colocando os dois vetores com a mesma origem. Ok? Depois disso, o que a gente faz? A gente traça uma reta paralela ao vetor A. Essa retazinha aqui pontilhada, paralela ao vetor A. E traço uma outra reta paralela ao vetor B. Perceba, é óbvio, pela configuração dessa figura, que essa retinha pontilhada vermelha tem exatamente o mesmo tamanho do vetor A, e essa retinha pontilhada azul tem exatamente o mesmo tamanho do vetor B. Já dá para você imaginar, se isso aqui é A e isso aqui é exatamente igual a B, a resultante então vai ser isso. Ok? Então, a regra do paralelogramo ela é, na verdade, uma variação da regra do polígono. Colocamos os dois vetores, vamos voltar, com a mesma origem, traço uma reta paralela a cada vetor para poder fechar um paralelogramo. Essa figura que a gente acabou de fechar aqui é um paralelogramo. E então, a diagonal desse paralelogramo é a resultante. Perceba que o vetor resultante não pode ser diferente porque você usou uma regra diferente. Né? Se isso fosse possível, era a mesma coisa que você fazer uma adição usando dois procedimentos diferentes e a conta dá diferente. É como se você medisse a mesma mesa usando duas réguas diferentes e o tamanho dá diferente. Alguma coisa estaria errado com o método de medição ou com o procedimento que você está utilizando para fazer a medida. Né? Então, o vetor resultante da adição desse vetor A com esse vetor B tem que ser exatamente o mesmo, independente de eu ter usado regra do polígono ou regra do paralelogramo. E isso é muito fácil de ver que é verdade, porque aqui escondido está a regra do paralelogramo. Olha. Vetor A somado com vetor B vai dar o vetor A mais B. Ou eu podia fazer o contrário. Vetor B somado com o vetor A vai dar o vetor A mais B, ok? Então, esse é o procedimento que a gente usa para fazer a adição de vetores usando a regra do paralelogramo. Agora, como que a gente faz para obter o tamanho do vetor resultante, o módulo dele? Perceba que até agora tudo que a gente fez foi encontrar a direção do vetor resultante, né? Para onde ele aponta, qual o sentido, a partir dos vetores componentes que a gente tinha. Como que a gente faz para descobrir o tamanho do vetor resultante? Perceba que quando a gente constrói a regra do paralelogramo, então coloca o vetor A e coloca o vetor B com a mesma origem, A aponta nesse sentido, B aponta nesse sentido. Entre esses dois sentidos, forma-se um ângulo θ. O vetor resultante é esse rapaz aqui de verde. Qual é o tamanho desse vetor? Se a gente levar em consideração aqui que o tamanho do vetor A, né, se eu chamar de A sem a setinha em cima, sendo o módulo do vetor A, B é o módulo do vetor B e R o módulo do vetor R, existe uma regra matemática chamada lei dos cossenos. Se você não conhece a lei dos cossenos, você pode pesquisar aí na internet ou em livros de matemática. Não estranhe que em livros de matemática você vai encontrar essa expressão com um sinal de menos aqui. Por quê? Porque nos livros de matemática, geralmente eles estão interessados em calcular esse comprimento. Então, para calcular esse comprimento, usando esse comprimento A, esse comprimento B e esse ângulo θ, eu teria que usar um sinal de menos aqui. Mas para calcular o comprimento em verde aqui, a diagonal maior desse paralelogramo, que é o vetor resultante, o tamanho dele vai ser simplesmente a raiz quadrada do tamanho do vetor A ao quadrado, mais o tamanho do vetor B ao quadrado, mais 2 vezes o vetor A vezes o vetor B vezes o cosseno de θ. É bom que você analise cuidadosamente algumas situações. Faça isso em casa. Qual seria a resultante se os dois vetores A
e B apontam na mesma direção e no mesmo sentido, ou seja, quando θ é igual a zero. Qual seria o vetor resultante quando A e B apontam em sentidos opostos? Ou seja, quando θ é 180 graus. Qual seria o vetor resultante quando A e B apontam em direções perpendiculares entre si? 90 graus. Tá? Você vai ver que esses três casos são casos particulares que é bom ter em mente para que você não tenha que sempre recorrer a essa equação mais comprida. São casos particulares, a solução é mais simples, mas pode ser obtida a partir daqui. Sempre que você quiser calcular o vetor resultante de uma combinação de dois vetores, né? Você quer saber o módulo do vetor resultante, você pode recorrer à lei dos cossenos, desde que você conheça os tamanhos dos vetores que você está somando e qual é o ângulo entre eles. Ok? Joia.